Bom, gente, então a gente vai falar sobre Esaú e Jacó, né? Quem aqui já ouviu essa história, já conhece? Ergue a mão. É bem conhecida, né? E a gente vai falar mais especificamente sobre a vida de Jacó hoje, né? A gente vai passar rapidamente pela história dele, sobre o que aconteceu na vida dele, né? E, bom, para começar, eu queria contextualizar, né? Que Jacó, ele era filho de Isaac, né? Então, Abraão era avô de Jacó, né? Então, Jacó veio dessa linhagem, né? Muito importante na Bíblia. Isaac, né? Pai de Jacó, então ele se casa com uma mulher chamada Rebeca, né? Depois de um tempo. E Rebeca, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Assim como Sara, né? Sua sogra, a mãe de Isaac. E então Isaac, ele ora junto com Rebeca, por isso, né, em prol disso, e Rebeca fica grávida. Então uma mulher, né, que era estéril, ela fica grávida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a gente ler juntos, em Gênesis 25. Se você não trouxe a sua Bíblia hoje, fica na verdade um chamado, né, uma ordem, para você trazer no próximo culto, para você aprender, né, a folhear a Bíblia, né, aprender. Então, Gênesis 25, nós vamos ler do 19 ao 26. Diz assim: São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe deram o nome de Esaú. E depois nasceu o irmão, com a mão que segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Bom, a gente viu então mais ou menos, né, o contexto da história ali, né, do nascimento de Esaú e Jacó, né, os irmãos. E a Bíblia diz que eles lutavam na barriga de Rebeca. Eles eram gêmeos e eles começaram a lutar dentro do ventre. E Rebeca achou aquilo muito estranho, né? Imagina, você está grávida. Primeiro, 2 crianças dentro da sua barriga, não consigo imaginar isso. Uma já ficou agoniada, mas 2, imagina? A minha mãe, ela teve gêmeos. Meus irmãos mais velhos são gêmeos. E ela falava, né, que quando um chutava, automaticamente o outro chutava. E eu imagino as crianças dentro da barriga lutando. Isso é inimaginável. E aí ela achou aquilo muito estranho e ela foi, né, consultar o Senhor. E o Senhor disse para ela que da barriga dela sairiam 2 povos distintos. Os filhos iam se separar, né? E o mais velho ia ser senhor do mais novo. Então o mais novo, né, ia mandar no mais velho, né? E isso, gente, do mais novo, né, ser o senhor do mais velho, isso era inimaginável naquela época, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a questão é que Esaú era o irmão mais velho, nasceu primeiro, e a Bíblia fala que ele era ruivo, e ele era muito peludo. Vocês conhecem aquele ator Tony Ramos? Não sei se vocês vão conhecer. Mas, gente, aquele ator, ele tem muito pelo. Agora você imagina o dobro disso. Cara muito peludo. Era Esaú. E por ele ser assim, né, cheio de pelos, a família dele deu esse nome para ele. Então, Esaú significa peludo. E depois, né, nasceu Jacó, o irmão mais novo, e ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú.
E por essa atitude, ele recebeu o nome de Jacó. E Jacó significa enganador. Então ele já nasceu, né, querendo puxar o irmão dele, querendo sair primeiro. Mas ele recebeu esse nome. E aí eles cresceram, né, e Esaú se tornou caçador. E Jacó, ele vivia nas tendas. E a Bíblia diz, né, descreve Jacó como um homem pacato. Pacato significa um homem caseiro, um homem tranquilo, um homem que fica mais em casa, que gosta mais de ficar com a família. Então, eram opostos, né? Porque Esaú saía todos os dias para caçar e vivia essa vida. Já Jacó ficava mais em casa. E agora eu quero ler com vocês Gênesis 25, a gente leu já, mas eu quero ler o 27. O 25, 27, que fala assim: Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito, caçador, homem de campo, e Jacó era um homem pacato e morava nas tendas. Isaque amava Esaú porque saboreava da sua caça. E Rebeca, porém, amava Jacó. Guardem isso. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da sua comida, né, dessa coisa vermelha, pois eu estou exausto. Jacó respondeu: Primeiro me vem do seu direito de primogenitura. E ele respondeu: Eu estou morrendo de fome. De que me vale o direito da primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Bom, gente, o direito da primogenitura, o filho mais velho, ele tinha essa bênção, esse direito, né? Qual que era os benefícios, né? Ele ia receber essa bênção e uma autoridade sobre a família dele. Ele também ia receber uma herança dobrada dos pais, por ele ser o primogênito, por ele receber esse direito, né? Essa bênção, então, significava essa autoridade sobre a família, né? Uma liderança espiritual. Mas naquele momento Esaú chegou, né? E esse direito era só sobre o filho mais velho, importante dizer. Esaú, o filho mais velho, chegou então depois de uma caça com muita fome, né? Imagina, você já chega da escola, né? Morrendo de fome. Eu chegava com muita fome da escola, gente. Eu chegava querendo comer reboco de parede de tanta fome. E até esses dias eu estava conversando com os meus pais, eles falavam, e quando eu chegava dentro do carro, né, saía da escola, eles iam me buscar, e eles falavam: E aí, tudo bem? Como que foi a escola? E eu falava: Tô com fome. E era sempre essa frase, porque a gente chega com muita fome, né? E eu imagino então Esaú chegando da caça com muita fome, né? E aí ele se depara com o irmão dele, que tinha feito um ensopado maravilhoso, e aquele cheiro. Então Esaú pede esse ensopado e Jacó, ele fala: Eu só vou te dar o ensopado se você me vender o direito da primogenitura. Então a gente faz uma troca, Jacó fez uma barganha ali. E Esaú, como ele estava, né, cheio de fome, então ele decide, né, fazer essa troca com o irmão dele. E desse momento a gente pode tirar uma lição muito importante. E a primeira lição, o Caio vai colocar ali para nós, na verdade o Natan, né? Que nós precisamos esperar o tempo de Deus. Por que a gente precisa esperar o tempo de Deus? Naquele momento, né, Deus disse para Rebeca, quando ela estava grávida, que, né, os filhos iam se separar ali da barriga e tudo mais. Mas Deus não disse para Jacó, e a Bíblia não fala que Deus disse para Jacó fazer isso com o irmão dele. Ele quis fazer, ele quis barganhar, ele quis receber a bênção da primogenitura, né? E ele fez no próprio tempo dele. Deus não pediu para ele fazer isso, né? E ele tentou pela força do próprio braço, ele tentou dar o jeitinho dele, no tempo dele, naquilo que ele queria. Ele aproveitou de um momento de fraqueza do irmão dele para ele pegar aquilo que ele realmente queria, que era a bênção da primogenitura, né? E quantas vezes nós, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós também tentamos fazer coisas pela força do nosso braço,
Muitas vezes nós recebemos uma palavra quando a gente era criança, às vezes Deus falou com a nossa mãe que a gente ia ser algo, e às vezes a gente tenta fazer no nosso tempo, do nosso jeito, porque eu quero, eu decido, é o meu tempo, né? E muitas vezes eu, né, estava pensando enquanto eu estava fazendo essa palavra, né, e refletindo, né, quantas vezes eu não esperei o tempo de Deus e eu quis fazer no meu tempo. E a gente vai ver, né, as consequências que isso vai gerar na vida de Jacó. Mas muitas vezes, né, a gente quer ajudar Deus fazendo do nosso jeito e a gente acaba, na verdade, atrapalhando, né? Então, o primeiro ponto, que nós precisamos esperar o tempo de Deus, o tempo dele, não o nosso, né? A gente precisa refletir nisso. Agora vamos voltar lá para a Bíblia. Gênesis 27 vai falar, depois se você quiser ler lá na sua casa, é muito legal essa história, tem diversos detalhes importantes. Mas Gênesis 27 vai falar que é chegado o tempo de Isaac abençoar o filho mais velho. Então, a gente viu, né, que Esaú rejeitou ali a bênção, vendeu para Jacó, mas na minha cabeça, gente, acho que Esaú fez isso, tipo assim, eu vou falar para esse menino aqui que vou fazer isso, mas, tipo assim, ele vai esquecer, né? Quem aqui tem irmão mais novo, que às vezes promete alguma coisa e fala assim, daqui a pouco eu faço e tal. E aí você, né, você quer que ele esqueça. Então, gente, é importante dizer que nessa época Isaac, né, estava muito velho. Estava muito velho. E a gente viu aqui que quando ele teve os filhos, ele já tinha 60 anos, se eu não me engano. A gente leu. Isso, 60 anos, quando Rebeca deu à luz aos filhos. Então, aqui os filhos já tinham crescido, então ele estava muito velho. E ele também estava cego. Ele não estava mais enxergando. Então, ele chama Esaú e ele fala assim, olha, chegou o tempo em que eu vou te abençoar, eu vou dar a bênção para você, né, da primogenitura. Então, eu quero que você saia daqui agora, você vai lá, casse um melhor animal e você prepare uma comida muito saborosa para mim e você traga aqui e aí eu vou comer essa comida, né, que você preparou e eu vou te abençoar. Só que nisso, a Rebeca, né, a esposa de Isaac, ela estava escutando atrás da porta. Ela escuta tudo aquilo que o marido dela fala para o filho mais velho e ela corre falar com Jacó. Vocês lembram que eu li que Isaac preferia Esaú e que Rebeca preferia Jacó? Então ela vai e ela conta tudo para Jacó. Ela fala, olha, você precisa chegar antes do seu irmão. Então você vai aqui no campo do lado da nossa casa, você pega 2 cabritos, você traz aqui para mim que eu vou fazer uma comida super saborosa e você vai entregar para o seu pai, fingindo ser o seu irmão. Aí Jacó, né, até questiona, depois se você quiser ler ali, ele questiona, mas mãe, ele vai saber que eu não sou Esaú, ele vai sentir meu cheiro, ele vai ver que eu não tenho pelo no braço, ele, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar, ele fala isso. E aí Rebeca fala, não, a gente dá um jeitinho, a gente coloca então pelo de animal aqui no seu braço, você veste uma roupa de Esaú, seu pai tá cego, ele nem vai ver. Então, Jacó, ele faz isso que a mãe dele orientou. E a mãe dele prepara essa comida e ele chega, né, até Isaac, seu pai, nesse momento, né, que Isaac está cego, está super velho. E ele entrega, então, a comida, né, Isaac, então, come. E antes de dar a bênção, Isaac pergunta, quem é você? E Jacó mente. Jacó fala, eu sou Esaú. E nisso, gente, a gente pode tirar a segunda lição. A segunda lição é que nós precisamos ter identidade. Nesse momento, né, Jacó, ele fez tudo isso, ele procurou e ele conseguiu, né, ali estar diante do pai dele, ele está prestes a receber, né, a bênção, mas ele mente, falando que ele é o irmão dele, porque ele não tinha identidade. Ele queria ser o irmão dele. Ele queria aquilo que era do irmão dele. E muitas vezes nós também. Nós perdemos a nossa identidade. Nós fingimos ser aquilo que nós não somos. Nós fingimos ser uma pessoa na escola que nós não somos aqui na igreja. Nós fingimos uma vida que nós temos aqui na igreja, nós fingimos ser algo aqui na igreja, ter uma vida de oração, uma vida espiritual fortíssima, mas na verdade a gente não tem.
A gente muitas vezes finge ser aquilo que nós não somos porque nós não temos uma identidade firmada em Cristo. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele queria aquilo que era do irmão dele. E a gente, às vezes, fica olhando para o nosso irmão, né, para a pessoa que está aí do seu lado, para alguém aqui da igreja, e a gente fala, eu quero aquilo que é dele. Eu quero a vida financeira daquela pessoa, eu quero muitas vezes a roupa que aquela pessoa tem, eu quero, sei lá, a gente quer ter aquilo que não é para a gente ter no momento. E eu queria dizer que Deus tem algo para mim que é diferente do que Deus tem algo para o João. Deus preparou algo para a vida do João, algo diferente para a vida do Tiago, que não é a mesma coisa que ele preparou para mim. A vida que eu tenho, que eu vou ter, não é a mesma que a Lara vai ter. Então, Deus tem algo, Deus tem um propósito para cada um de nós e é um propósito diferente. E a gente não tem que olhar para o nosso irmão querendo ter aquilo que ele tem, porque aquilo que nós temos é o que Deus nos deu, é o que Deus deu para nós cuidar, para a gente cuidar, para a gente, crescer, para a gente se tornar alguém. Na nossa vida vão acontecer coisas e que o Senhor preparou para nós, né? E a gente vê aqui que Jacó, então, ele mente, ele diz que ele é Esaú, porque ele queria aquilo que era do irmão dele. E aí depois a história, né, vai seguindo, e Isaac, então, vai abençoar Jacó, pensando que é o Esaú. E depois Esaú chega, né, com o prato na mão, e a bênção já foi dada para o irmão dele. E muitas vezes eu me deparei lendo essa história, e eu achava Esaú um coitado, porque ele foi enganado. O irmão dele enganou ele, o irmão dele enganou o pai que estava cego, e realmente, né? Isso é horrível que Jacó fez. Mas Esaú não era de todo santo, não era, né, tão santo assim. Esaú rejeitou a bênção da primogenitura, né? Ele vendeu por um simples prato de comida, porque ele queria satisfazer a vontade dele naquele momento. Ele estava com fome naquele momento, e nesse momento ele rejeita, ele despreza a bênção da primogenitura. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia lá em Hebreus 12, e vai falar um pouco mais sobre isso. Hebreus 12, 16. Diz assim: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui a Bíblia fala, né, não sejam como Esaú, que foi profano. Essa palavra profano significa desrespeito, desprezo pelas coisas de Deus. Esaú desprezou as coisas de Deus. Ele desrespeitou o Senhor naquele momento em que ele vendeu o seu direito para o irmão. E muitas vezes nós também desprezamos as coisas de Deus, porque nós queremos nos satisfazer momentaneamente. Nós queremos algo naquele momento que vai nos satisfazer, e a gente despreza a vontade de Deus. Né? A gente, né, pensa, é errado isso que eu estou fazendo, mas é a minha vontade. Né? E é o terceiro ponto que eu quero falar, que nós precisamos rejeitar o banquete e aceitar a vontade de Deus. A gente fala, eu sei que isso não agrada a Deus, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu sei que falar palavrão lá na minha escola não agrada a Deus, mas eu vou falar mesmo assim. Eu sei que assistir pornografia no meu celular não agrada a Deus, mas eu vou assistir mesmo assim. Eu sei que usar roupa curta e postar foto no Instagram que mostra o meu corpo não agrada a Deus, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu sei que escutar música secular, música que fala besteira, palavrão, não vai agradar a Deus, mas eu vou escutar mesmo assim, porque aquilo vai me satisfazer naquele momento. E nós desprezamos a vontade de Deus, porque nós queremos nos alimentar, nós estamos com fome, e ao invés de nós procurarmos a Bíblia, ao invés de nós procurarmos um lugar, nós procuramos as coisas do mundo. Então, a Bíblia continua lá em Gênesis, e Esaú, então, ele passa a odiar o seu irmão. E ele planeja matar Jacó. Olha o ódio de Esaú.
Então a Rebeca, né, vendo tudo aquilo, aquela situação, e querendo proteger o filho preferido dela, ela manda Jacó fugir, né? E quando a raiva de Esaú passasse, ela ia mandar alguém até Jacó, e Jacó iria voltar para casa. Então Jacó ele vai fugir para a casa do seu tio Labão, que fica em Padã-Arã. E isso vai para o quarto ponto, que tomar as nossas próprias decisões nos faz retroceder. E durante o estudo dessa palavra, eu achei um ponto muito interessante, que os antepassados de Jacó, né, a gente falou, né, Isaac, Abraão, mais específico Abraão. Deus deu uma direção para Abraão e pediu para que ele saísse de Padã-Arã e fosse para Canaã, que era a terra prometida. E Isaac, filho de Abraão, ele continua em Canaã, que é a terra prometida. E Jacó, por toda essa situação com o irmão dele, ele sai de Canaã, que é a terra prometida, que é a terra que Deus mostrou para os antepassados dele, e ele volta para Padã-Arã. Ele retrocede, ele faz o caminho inverso dos seus familiares. Deus deu uma direção para Abraão, e Abraão seguiu para Canaã. Isaac permaneceu na terra prometida, mas Jacó, por conta das suas escolhas, voltou para Padã-Arã, voltou para a terra, né? Ele fez o caminho inverso, por agir pela própria força, pelo seu próprio entendimento. E novamente eu digo, quando a gente toma as nossas próprias decisões, aquilo que nós achamos que é certo, que nós achamos que é correto, a gente retrocede, a gente não vai para frente, a gente não avança, a nossa vida parece que não sai do lugar. Quantas vezes, né, você já parou para a sua cabeça, meu Deus, minha vida não prospera, minha vida, sabe, não anda, parece que eu não evoluo. Mas será que você está tomando as decisões certas? Será que você está realmente indo para frente? Ou será que as suas decisões estão fazendo você retroceder, né, você voltar para trás? Bom, então lá em Padã-Arã, Jacó chega lá, né, na casa do seu tio Labão, e ele encontra uma mulher linda, né? E a Bíblia fala que os olhos dela brilhavam, de tão bonita que ela era. E essa filha, né, ela é filha de Labão, ela chama Raquel. E então Jacó quer se casar com Raquel. E aí Labão, ele fala assim, ó, você pode casar com Raquel, mas você vai ter que trabalhar durante 7 anos para conquistar ela. Então Jacó fala, não, eu trabalho 7 anos, tranquilo. E a Bíblia fala que os dias, né, os anos pareciam dias para Jacó, porque ele queria tanto aquilo que para ele era muito fácil. E aí chega o dia deles casarem e Labão entrega Lia, irmã de Raquel. Mas Jacó não gostava de Lia, Jacó gostava de Raquel. E a Bíblia fala que Lia não tinha formosura, não tinha beleza nem formosura, ela era feia. E então Jacó questiona Labão, mas eu trabalhei por Raquel, eu quero Raquel, eu não quero Lia. E Labão fala, não, a gente não tem costume de entregar a filha mais nova, a gente entrega a primeira mais velha, mas se você quiser trabalhar mais 7 anos por Raquel, você pode. Então Jacó trabalha mais 7 anos. Então, sabe essa vida de escravidão ali, né, com o tio dele? Mas se passam os anos, né, Jacó se casa com Raquel, Jacó tem filhos com Lia, tem filhos com Raquel, né? Jacó fica rico, né? Tem muitos bois, muitas coisas, heranças e tudo mais. E durante tudo isso se passou 20 anos. E durante esses 20 anos, Rebeca, a mãe de Jacó, não mandou nenhum mensageiro para buscar Jacó. Ou seja, se passaram 20 anos e a ira de Esaú não acabou. Esaú ainda tinha muito ódio do irmão dele, Esaú ainda planejava matar o irmão dele. E diante dessa situação, né, de 20 anos longe de casa, Jacó então decide voltar para sua terra, voltar para Canaã. Então ele pega todos os filhos, as esposas, os bois, todos os bens dele, e ele decide voltar. Só que antes de voltar, ele manda um mensageiro na frente dele para ver, né, como que o irmão dele tá, para testar o irmão dele. Não sei se já fizeram isso, eu fazia isso com a minha mãe. Eu queria sair, eu queria ir para algum lugar e eu estava com medo de perguntar para ela se eu podia ir.
Aí eu ficava, tipo, dando sinais, ou pedia pro meu irmão ir lá falar pra mim, ai, vê se a mãe deixa eu sair e tal. Porque eu tava com medo. Então, Jacó fez isso. Jacó tava com medo e mandou um mensageiro antes para ver como que estava o irmão dele. E aí a gente vai lá para Gênesis 32. Eu queria ler com vocês. Gênesis 32, do 6 ao 12. Diz assim: os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também, ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Pensa Jacó ouvindo isso. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em dois grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Então, Jacó enviou esse mensageiro, o mensageiro volta e fala, ó, Esaú está vindo de encontro com você e está vindo com mais 400 homens com ele. E Jacó se viu desesperado, né? Jacó teve medo. Mas ao contrário de todas as outras atitudes que ele tomou no passado dele, dessa vez, o que ele fez? Ele orou. E ele apresentou isso diante do Senhor. Senhor, livra-me da mão do meu irmão Esaú. Eu temo o que ele pode fazer comigo e com a minha família. E ele fala também, né, que ele agradece ao Senhor e que ele é indigno de toda a misericórdia que o Senhor derramou sobre ele. E que tudo que ele tem hoje foi o Senhor, foi a graça do Senhor que deu para ele. Então Jacó clama a Deus, né? Ele diz que não há nenhum mérito entre ele. E nesse momento, Jacó está se vendo num momento muito difícil da vida dele. E aí que eu quero entrar no 5º ponto, que é fazer o caminho de volta é muito difícil, mas Deus está conosco. Jacó sabia que seria difícil, Jacó sabia que seria doloroso encontrar o irmão dele. Ele não sabia o que poderia ver pela frente, se o irmão dele ia matar ele, se o irmão dele ia ferir a família dele, as esposas, os filhos. Mas ele decide mesmo assim, porque ele sabia que Deus estava com ele. E esse ato dele orar e dele entregar é muito importante. E é algo que a gente tem que levar para a nossa vida. E quando o dia mal vier, quando as notícias ruins chegarem, quando a gente estiver passando por um momento difícil, a gente precisa clamar ao Senhor e falar, Senhor, eu não posso pela força do meu braço. Eu não consigo sozinho. Então eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê uma direção, que o Senhor me dê uma luz. E nesse momento, né, de dor, de dificuldade, né, Jacó, ele passa, no caminho de volta para Canaã, ele passa por um lugar chamado Vale de Jaboque. E nesse momento, ele pede para que as esposas e os filhos seguem à frente, e ele fica nesse vale sozinho. E é de madrugada, então está muito escuro. E, de repente, né, chega um homem. E em algumas versões falam um anjo. E a gente vai ler lá em Gênesis 32, do 22 ao 24. Diz assim, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Então, um homem começou a lutar com Jacó no meio de um vale, no meio de uma escuridão. E eles começam a lutar e, de repente, esse anjo, esse homem, ele fere Jacó na articulação da coxa dele.
E Jacó perde toda, né, a força, imagina, isso dói muito. E começou a amanhecer o dia, e o anjo, né, esse homem, começa a querer ir embora. E Jacó segura o anjo. Vocês já escutaram aquela música? Jacó segurou o anjo, não deixou eu subir. Canto muito bem, né, gente? Glória a Deus. Então Jacó segura esse anjo, e ele fala assim: eu não vou te deixar subir até você me dar a minha bênção, até você me abençoar. E o anjo fala então, né, esse homem fala: quem é você? E vocês lembram que quando Jacó estava lá enganando Isaac, né, seu pai, Isaac pergunta para ele: quem é você? E Jacó responde: eu sou Esaú, porque ele não tinha identidade. Nesse momento, Jacó responde: meu nome é Jacó. E eu imagino o anjo, né, perguntando: quem é você? Porque até agora você quis ser outra pessoa. Você quis ser seu irmão. E Jacó responde: eu sou Jacó. Jacó, o enganador. O significado dele, o enganador. E nessa noite, se Deus perguntasse para você: quem é você? O que você responderia? Eu sou a Ana, eu sou orgulhosa. Eu sou fulano, eu sou mentiroso. Eu sou ciclano, eu sou viciado em alguma coisa. Quem é você? Quem você acha que você é? O que você tem feito? Quais têm sido as suas atitudes? E ali naquele momento em que Jacó diz: eu sou Jacó, o anjo diz: então seu nome não será mais Jacó, não será mais enganador, seu nome será Israel. Ele muda o nome de Jacó. E esse é o 6º ponto. Ele muda o nosso nome. Ele mudou o nome de Jacó. Israel significa forte, fortaleza. Israel significa aquele que é marcado por Deus, aquele que luta com Deus. Isso significa aquele que luta junto com Deus, aquele que ora, aquele que, se prostra, aquele que luta. E através de Israel farei grandes coisas. Então o Senhor muda o nome dele, e o Senhor pode mudar o nosso nome. Por mais sujo que nós possamos estar, pelos pecados que nós estamos cometendo, pelos erros que nós temos cometido, por mais, sujo, o Senhor pode nos restaurar. O Senhor pode mudar o nosso nome. E nesse vale de Jaboque, né, o Senhor encontra com Jacó e restaura Jacó no momento de dor. E é nesses momentos de dor, de dificuldade, que o Senhor restaura a nossa vida. Às vezes você está passando por um momento difícil, às vezes você está sofrendo muita pressão, às vezes está acontecendo alguma coisa lá na sua casa, às vezes está acontecendo alguma coisa na sua escola, com algum amigo, alguma dificuldade. E é nesses momentos de dor que o Senhor restaura a nossa vida. E a gente vocês são adolescentes, vocês estão vivendo uma fase em que as coisas são muito chamativas, né? Os caminhos são muito errados, mas a gente precisa, gente, olhar para o Senhor. Aquilo que Ele diz que nós somos é aquilo que nós somos. Não é o nosso pecado que nos define, não é o que as pessoas dizem que nós somos que nos define, é o que Deus diz que nós somos. E o final dessa história, gente, é que o Senhor encontra Jacó no vale de Jaboque, e o Senhor também encontra Esaú. E o Senhor muda esse coração de Esaú, muda o coração de Jacó. E eles se encontram e eles se reconciliam. E depois, se você quiser ler, é muito legal essa parte, né? Tem muitos detalhes importantes. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor sempre esteve com eles. O Senhor sempre esteve com Jacó. Independente dos erros, independente daquilo que ele fez. E o importante é, gente, que Jacó foi transformado naquele dia, naquela noite. E antes de Jacó nascer, Deus tinha um propósito para a vida dele, né? O Senhor falou, quando ele estava no ventre de Rebeca, o Senhor disse, né, quem ele seria. O Senhor profetizou sobre a vida dele. E o Senhor também, antes da gente nascer, o Senhor já tinha um propósito para a nossa vida. Nós nascemos por um propósito. Nós estamos aqui por um propósito. Nós temos algo para a nossa vida. E o que eu falei, o nosso propósito é diferente do propósito da pessoa que está do nosso lado, e nós precisamos aceitar isso.
Deus vai mostrar em algum momento da nossa vida qual é o nosso propósito. Às vezes Deus já te mostrou, mas nós precisamos esperar nele. Na hora dele, ele vai fazer. E a gente precisa esperar e permanecer nele. Não nos desviar, não olhar para as distrações do mundo. Gente, tem tanta coisa para nos distrair hoje em dia. Tanta coisa na internet, sabe? Que a gente perde nosso tempo com isso. E eu não estou falando que a gente não pode ter internet, que a gente não pode ter esse tempo de qualidade, mas a gente precisa, sabe? Dosar isso. Permanecer no Senhor, olhar para o Senhor, ouvir a voz dele. Sabe, quando a gente não tiver certeza, a gente não tomar essas decisões precipitadas. Mas o que eu queria finalizar, eu queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar. Que você fechasse os seus olhos nesse momento, que você pensasse sobre a sua vida. Se você tem sido como Jacó, uma pessoa sem identidade, que não sabe, olhar para a sua própria vida, que olha para a vida dos outros, que almeja ser algo que você não é, que é uma pessoa na escola, que é outra dentro de casa, que é uma pessoa na igreja, que é outra na escola, sabe? Uma pessoa que não tem identidade. Queria que você pensasse também que a gente precisa muitas vezes rejeitar os prazeres momentâneos que a vida nos oferece e permanecer no Senhor, na vontade dEle. Será que você tem rejeitado os banquetes e os prazeres dessa vida? Sabe, será que você tem tomado suas próprias decisões sem consultar o Senhor? Mas nesse momento, nessa noite, Deus chama você para fazer o caminho de volta. Deus chama você a olhar para a sua vida e a decidir mudar. Porque, independente dos nossos pecados, dos nossos erros, Ele pode mudar a nossa história, Ele pode mudar o nosso nome, Ele pode nos restaurar. E esse lugar de dor pode ser um lugar de restauração, de transformação. Amém. Senhor, nós oramos, Pai, nessa noite. Senhor, o Senhor falou tanto ao meu coração enquanto eu preparava essa palavra. E eu creio que o Senhor também está falando agora, Senhor, com cada um desses adolescentes. Senhor, eu não sei qual tem sido o cenário da vida deles, aquilo que eles têm vivido. Senhor, quais têm sido as distrações, o que tem, Senhor, afastado eles dos seus caminhos. Mas nessa noite nós olhamos para a história, Senhor, de Jacó, de Esaú, e nós vemos que o Senhor, colocou isso na Bíblia para que nós aprendêssemos com essa história. Para que nós olhássemos, Senhor, que Jacó tomou decisões erradas, foi precipitado, mas o Senhor o encontrou, o Senhor o restaurou, o Senhor mudou a história dele. E é isso, Senhor, que nós queremos nessa noite, que o Senhor mude a nossa história, que o Senhor nos transforme, Senhor. Nós reconhecemos os erros, as falhas, os nossos pecados. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós queremos aquilo que é do nosso irmão. Nós reconhecemos que muitas vezes nós deixamos os banquetes e aquilo que nos satisfaz momentaneamente tomar a nossa vida. Nós esquecemos da Tua vontade, nós rejeitamos, nós desprezamos a Sua vontade, mas nesse momento nós reconhecemos e nós te pedimos perdão, Senhor. Restaura a nossa vida, restaura o nosso coração. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Nós queremos agradar ao Senhor. E assim como o Senhor restaurou Jacó, restaura a nossa vida, Senhor. Muda o nosso nome. É o que nós te pedimos e nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.